hora de falar do Vascão da Gama. É, rapaz, Vascão passou o carro sobre o Fortaleza. Fala, meu caro Breno Bocef. Vamos lá, né? Vasco já encerrando a preparação. Amanhã enfrenta o Operário em São Januário pela Copa do Brasil, tendo que vencer. Depois do 1-1 no jogo da ida, numa semana que também tem clássico, no fim de semana contra o Fluminense. Mas ainda dá para repercutir um pouquinho da vitória de sábado, a primeira de Fernando Diniz, com o Vasco nessa passagem. O Vasco voltando a vencer depois de 9 jogos, né? Somando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, e saiu do Z4. Ainda tá tudo embolado do Vasco para baixo, que é o 13º, mas foi a saída do Vasco do Z4 por conta aí dessa vitória. No final do jogo, no vestiário, o presidente Pedrinho reafirmou que o Vasco é um dos melhores 8 times, tá entre os 8 melhores times desse Campeonato Brasileiro. E também falou da confiança em Fernando Diniz. Com a palavra, o presidente Pedrinho. Quando eu falei lá atrás para vocês, no ano passado, que a gente brigaria pela Libertadores e nós brigamos, e esse ano, quando eu usei a frase que nós estávamos entre os 8 melhores elencos do Brasil, eu falei confiando em vocês. E eu acho que faltava, com muito respeito a todos que passaram aqui, uma pessoa como o Diniz e a sua comissão, que conseguisse botar isso para fora. Então, tá aí o Pedrinho tentando levantar a moral, né, nesse vestiário do Vasco, após a vitória por 3-0 sobre o Fortaleza. Lembrando, 2 do artilheiro Pablo Verratti e 1 do Nuno Moreira. Verratti que chegou a 50 gols pelo Vasco, pouco depois de passar de 100 jogos. E aí, somando as assistências, o Verratti supera uma participação em gol a cada 2 jogos. É a média do Verratti com a camisa do Vasco. E só para não deixar batido, no fim de semana contra o Fluminense, o Vasco não vai ter o Felipe Coutinho, tá de fora do clássico, por conta da expulsão no jogo de sábado, né, o jogo de anteontem. Vai ser desfalque pro técnico Fernando Diniz, mas amanhã joga o Felipe Coutinho pelo Vasco, que aproveita essa vitória para ir no embalo e buscar essa classificação amanhã na Copa do Brasil. Zé V. Tá certo. Bom, a gente vai falar do jogo aqui, enfim, da vitória do Vasco, que foi uma vitória com autoridade, mas, Pedrinho, né, deixa o Diniz fazer o trabalho dele, né? Fala menos, né, cara? Porque, enfim, o ambiente melhora nitidamente com essa vitória e com a postura. Cara, assim, me chamou a atenção alguns detalhes no jogo. Primeiro, Fernando Diniz sendo aplaudido com a bola rolando e sendo ovacionado depois do jogo. Nas 2 ocasiões ele virou pra torcida e agradeceu, né? Fez gesto de coraçãozinho, enfim. É um início de trabalho, como todo início de trabalho que começa com uma vitória, é uma lua de mel. Agora, tem que ser uma relação que seja consolidada com uma regularidade de bons resultados, né? Essa é a palavra, nenhuma estabilidade. relação da vida é boa quando fica entre altos e baixos, né? Ele vai precisar de estabilidade. Lembra que após o jogo contra o Lanús, a gente ficou debatendo aqui, eu falava, eu quero até aguardar o jogo contra o Fortaleza, ele vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar, né? Pra gente entender melhor como a equipe funciona. E percebe como o Vasco já teve um pouco da ideia do Fernando Diniz, ainda em evolução, ainda numa transição de trabalho, mas com um bom resultado, um bom poder de definição. Uma grande vitória. Eu acho que o futebol ele se faz muito de confiança. A gente fala muito aqui de parte tática, desenhos táticos, filosofia de jogo, parte técnica, parte física, etc. Mas o atleta tem que estar confiante também. Quando o atleta não está confiante, é um medo absurdo para dar um passe de meio metro. E aí, quando vem uma vitória como essa, o ambiente melhora, fica mais leve, a equipe começa a responder melhor nos momentos de pressão. E uma vitória tão cedo, assim, o Diniz poderia ter conquistado a primeira vitória dele de maneira apertada, e já seria importante. Agora, um 3-0 impactante com a equipe se impondo contra o Fortaleza é algo que faz muito bem ao ambiente do Vasco. E com o artilheiro brilhando, fazendo 2 gols, enfim, em São Januário. A torcida tá doida pra se entregar ao dinizismo. Essa é a verdade. O torcedor fica com o pezinho atrás porque sabe que o Diniz tem uma instabilidade na carreira, tem alguns trabalhos ruins, mas a ideia de jogo é muito legal. Se funcionar, o torcedor adora. Pois é, agora, vamos lá, Felipe Coutinho. Ele não fez um jogo perfeito, tá? Mas melhorou muito em relação aos jogos anteriores. Foi mais participativo. Agora, que expulsão infantil, hein, cara? Eu tô vendo uma galera do Vasco questionando a expulsão. Eu, particularmente, acho o Daronco um árbitro muito, sabe, pavãozão, gosta de aparecer e tal. Mas a expulsão foi infantil, o Coutinho, né, cara? Ia sobrar só pro Marinho, né? Ele se meteu na confusão. Na verdade, o Felipe Coutinho me lembrou um pouco o Coutinho daquelas primeiras rodadas de Brasileiro, aquelas vitórias contra Sport, contra Santos.
em que ele não foi brilhante, mas ele participava, entrava na dinâmica da equipe, já é um passo, né? Se você não vai ser o craque, o dono do time, que ao menos você participe de maneira regular nos jogos. E me lembrou um pouco o Coutinho naquelas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí, um pecado a expulsão. A gente tem cobrado do Coutinho mais liderança, mas não é essa liderança, né? Tem que se apresentar nessa jogada mesmo. Vai lá e cobra o jogador adversário, mas quando o Coutinho faz aquele gestual, ele assume o risco da expulsão. E uma pena, porque ele vai perder sequência. Um momento legal, né? Após uma vitória como essa, entrar em campo num clássico contra o Fluminense seria importante. De repente, o Coutinho se sairia bem. E aí vem a expulsão no momento ruim. Mas tem o jogo da Copa do Brasil, né? Que ele tá liberado para atuar amanhã. Espero que ele possa brilhar e ajudar a definir um jogo complicado. Pois é, uma expulsão realmente muito, muito esquisita, né, cara? Tudo com o Marinho. Era pro Marinho segurar o BO sozinho. O Coutinho foi arranjar um vermelho para ele também. Pois é. Claro que para fazer uma boa janela tem que partir uma barca cheia e liderada pelo Payet. Ivan, assim, essa janela, eu não acredito que vai ser realmente uma janela de grandes aquisições, não. Até pelo momento financeiro do Vasco. Mas tem que ir atrás de reforços, né? De preferência, reforço tipo Nuno Moreira. Jogador, assim, que tá escondido no mercado, muita gente não conhece, num clube não tão grande de Portugal. Você vai lá, pega o cara se adapta. Eu sei que não é fácil, tá, gente? Tô só citando um exemplo de uma contratação extremamente bem sucedida e que tem feito a diferença a favor do Vasco. O João Paulo tá aqui, acho que o Nuno vai jogar melhor na vaga do Coutinho, já que já vem jogando. E pode acontecer isso contra o Fluminense, né? Já que o Payet seria em tese jogador para reserva do Coutinho, não vai jogar, o Nuno pode jogar por dentro. Esqueci agora a partida em que ele fez essa função recentemente, se saiu razoavelmente bem. Eu acho que vai ser uma solução mais óbvia pro clássico. Azevedo, eu avisei, tinha como o Verratti jogar com o Diniz. Ele nem precisou meter a cabeça nas bolas para conseguir cravar. Eu tenho defendido que o Verratti vai fazer mais gols com o Fernando Diniz. Vai perder mais também, porque a bola vai chegar mais. E aí eu cobro do torcedor a paciência, porque o Verratti foi muito bem contra o Fortaleza em alguns jogos. Como a bola vai chegar com mais frequência, não necessariamente pelo alto, ele vai perder agora. Vamos lá, o Verratti já tem 7 gols no campeonato. Se o trabalho do Diniz ficar encaixadinho, o Verratti ele vai se aproximar de 15, 20 gols no campeonato. Porque os times do Diniz produzem muito para ser o centroavante. É só você pegar o Germancano e ver como ele mudou de patamar com o Fernando Diniz no Fluminense. O quanto que ele passou a marcar muito mais. São jogadores de características diferentes, mas é fato que vai chegar muito mais. E é fato que o Verratti é o melhor cabeceador do continente, um dos melhores do mundo, mas o Verratti também não é um cara ruim com os pés quando ele tem que dar o último toque. O Verratti ele não é o cara para jogar fora da área. Não é para conduzir bola. Não é para conduzir. Perfeito. Resumiu muito bem. Agora, pro último toque, ele se posiciona bem. 2 gols sem ser de cabeça, só com ele definindo as jogadas. A bola vai chegar muito mais. Assim, eu não tenho bola de cristal, não sei se o trabalho do Diniz de fato vai encaixar. Agora, reproduzindo mais esse tipo de atuação que o Vasco teve contra o Fortaleza, o Verratti vai chegar assim perto de 20, talvez até mais de 20 gols no campeonato, caso ele não tenha lesão, caso não tenha muitas suspensões, porque é fato, a produção vai aumentar. O time do Vasco não é tão ruim quanto parece. E aí, com um time bem encaixado, com um treinador que gosta do jogo ofensivo, o Verratti vai se dar muito bem. Eu não sei de onde a galera tirou essa ideia de que o Verratti não encaixa com o Diniz. Qualquer centroavante quer jogar num time treinado pelo Diniz, porque sabe que a bola vai chegar o tempo inteiro. Se o trabalho encaixar, ele vai ser servido o tempo inteiro pelos companheiros. É óbvio, vai perder um golzinho ou outro, mas quase sempre vai brocar também. Tem gente, porque todo o trabalho do Diniz inicial é assim, etc e tal. Gente, olha só. É fato. Quem assistiu o Vasco ontem, no sábado contra o Fortaleza, viu uma mudança clara de time. Os mesmos jogadores pareciam outro time, né? Parecia outra equipe. No futebol, principalmente. Então, futebol você vai do céu ao inferno numa velocidade absurda, né? Então, não há garantia de que o Diniz vai ter uma longevidade no Vasco. Agora, que ele conseguiu dar uma cara nova pro time nesse início de trabalho, não tem como negar. É uma outra equipe em relação àquela do Carille. Ninguém tem dúvida de que o Diniz, ele deixa essa incerteza no ar. Mas, Azevedo, a gente não trabalha prevendo o futuro. Eu só posso avaliar os jogos que acontecem. Os que acontecerão, não tem como prever o que vai acontecer, gente. E aí você tem, por exemplo, quando você fala do Verratti, gente, o Verratti, antes, com o Carille, ele só tinha uma pretensão, era de receber um cruzamento do Piton pela esquerda. Né? Que até da direita era pouco, era o Paulo Henrique que agia pouco. Paulo Henrique foi um dos destaques do time contra o Fortaleza. O Piton teve oscilação no jogo. Agora, o Verratti é o que o Gabriel falou aqui. Ele vai ter muito mais jogadores próximos dele, porque é o estilo de jogo do Fernando Diniz que é muito diferente do anterior. Né? É um time agrupado,
É um time com toques rápidos, né? Os times do Diniz, os jogadores não costumam ficar muito tempo prendendo a bola, né? Pega a bola e solta pro companheiro que tá perto. Então essa compactação favorece o Verratti ou qualquer outro centroavante, né? Favorece demais. Por isso que o Germancano passou de 40 gols com o Fernando Diniz por temporada. E é por isso que o Verratti, que já faz muitos gols, tende a fazer ainda mais. Mas é isso. Mas vai dar certo. É por isso que eu tô falando. Se o trabalho encaixar. Se o trabalho não encaixar, estaremos aqui pra avaliar, pra fazer as cobranças agora. Não, o Diniz sempre começa assim, sempre termina mal. No Fluminense ele conseguiu alcançar um título, por exemplo. Então eu não vou ficar aqui tentando prever futuro. Contra o Fortaleza, a atuação foi muito boa, ponto final.